Oi, gente, tudo bom com vocês? Fazendo a introdução rapidinha aqui do vídeo, hoje é dia 24 de junho de 2025 e aí eu decidi fazer um vídeo diferente. Fui pra casa da minha mãe hoje pra gente fazer umas comidas lá. Comida não, a gente fez canjica e fez bolo de milho. E fez milho cozido, né? Aí a gente ia fazer um churrasquinho, aí resolveu fazer essas canjicas, a gente não conseguiu fazer pro dia 23. Aí minha irmã disse, por que tu não grava? Aí eu resolvi gravar. Não ficou, não ficou muito bom, não. Porque a gente ficou gravando em takes, porque meus sobrinhos estavam lá, então era criança correndo, gritando. Tava bem agitado hoje, não tinha condição da gente passar, gravar direto, né? Então eu ia gravando trechozinhos da produção que a gente fez lá de canjica, que foi bastante canjica. E aí são as 11 horas. Cheguei ainda agora da casa da minha mãe. Fui fazer o mingau da minha filha e aí eu disse, vou já adiantar, ver se eu consigo postar esse vídeo amanhã, tá? Que aí eu tô gravando agora a introdução, aí eu vou juntar os pedacinhos lá, foram vários vídeos, juntar tudinho pra ver se eu consigo soltar pra vocês amanhã, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, eu gravei com muito carinho. Cheiro! Bom, pessoal, aí eu tô ralando, né, o milho, que é o primeiro passo. Você tem que ralar o milho para poder tirar essa massinha, que é o que a gente vai usar para fazer a canjica. E aí também o pessoal usa essa mesma massa para fazer pamonha. Eu separei uma quantidadezinha para fazer o bolo do milho. Geralmente o pessoal corta e passa no liquidificador, né? Mas eu já tinha ralado tudo quando eu pensei em fazer o bolo, aí eu peguei, que ia passar no liquidificador do jeito. Então eu peguei e separei uma porção para passar e fazer o bolo, tá? Isso aí é a mão, participação especial da mão da minha sobrinha, que ela que tava gravando pra mim. E eu ralei todo o milho antes que alguém se preocupe, tá? Essa mesa aí é um tecido não, uma toalha de plástico. E ela foi devidamente higienizada antes de eu fazer ralar o milho aí. Eu tô tirando os cabelinhos do milho pra poder não cair dentro, né? Porque sai, mas fica ruim. Ainda tá tudo higienizado, tá, gente? Minhas mãos também. Aí, isso aí eu tô mostrando pra vocês que eu vou fazer o leite do coco. E tô mostrando pra vocês também as espigas de milho que ficaram lá, os sabugos, que a gente chama aqui assim. E depois eu vou passar uma faquinha pra tirar e tirar também essa massa que ficou no ralo. Eu tô espremendo o bagaço do coco pra poder tirar, né, o leite, que é um dos ingredientes que a gente usa na canjica, tá? Tem pessoas que fazem de várias formas. Aqui a gente só usa a massa que a gente extrai do milho, leite de coco, margarina, manteiga e açúcar e uma pitadazinha de sal. Aí já é o leite todo pronto, tá? Vou mostrando pra vocês aí como eu vou tirar isso aí. Foi meio difícil de fazer na hora, porque eu tava fazendo com a mão esquerda e com a mão só. Sem conseguir segurar o ralo. Mas é bem fácil, assim. Você não consegue tirar 100%. Para tirar 100%, precisaria colocar na água ou vir com a escovinha, alguma coisa do tipo. Eu tiro o grosso, né? E depois lavo o coisa em reserva. Lavo ele e guardo. Porque aí a partezinha que fica eu não utilizo mais, não. Aqui no fundo da panela, eu vou mostrar pra vocês, já foi o que eu tinha raspado do sabugo. Tá vendo? Lá embaixo tá um pouquinho mais molhadinho, que foi o que tinha sobrado no sabugo e eu tinha raspado. Aí coloquei o ralo dentro da panela pra ir tirando e já ir caindo lá dentro. Saiu ainda bastante, depois eu mostro pra vocês aí, ele já sem. Ó, esse aí foi o depois, vocês já podem ver que saiu bastante coisa. Não dá pra tirar tudo, minha gente. Mas tirei bastante ainda. Aí tá cheio de cabelinho de milho. Mas quando a gente passa na peneira, porque minha mãe vai passar esse daí na peneira mais fina, aí depois sai. E eu vou usar essa peneira aí pra peneirar o restante lá. A gente nem não tem como não usar a mão nesses momentos aí, tá? Aí é o leite e a massa que eu vou misturar pra poder passar naquela peneira mais grossa, depois passar nessa peneira mais fina. Esse caldo aí é que a gente vai levar pro fogo.
Aí já eu misturando um pouquinho, porque a gente dá uma misturada na massa, suja bastante. Então eu misturo um pouquinho da massa com o leite e passo na peneira. E aí vai na mão mesmo, porque eu acho que com a colher fica muito ruim. Você não tem muito tato, muito controle, sabe? Mas de novo, minhas mãos estão bem higienizadas. Como era coisa pra casa, a gente não usou luva, não. Também na casa da minha mãe tava sem luva, gente. Eu tinha luva em casa, mas nem me lembrei disso. E como era só pra gente de casa, a gente não usou. Só fez a higienização normal. No liquidificador, isso aí é o óleo que eu vou usar. No liquidificador tem um pouco da máscara de salsicha que eu reservei. Flocão de fubá que eu peguei. Fermento. Açúcar. O ovo. E usei também um pouco de leite de coco. Então, levei tudo pro liquidificador. Bati. A margarina foi para untar a forma, tá? E um pouquinho de trigo para untar. E 2 colherinhas de trigo também na massa. Então, botei tudo no liquidificador, bati. Que aí eu utilizei 2 colheres de trigo, uma de fermento, que aí a massa, eu vi que a massa ficou até baixinha. Uma de fermento, 2 xícaras de leite, 2 xícaras de fubá, 2 xícaras dava em média ali, aquela massa, tá? E aí bati e botei no fogo. Aí já é a nossa canjica, né? Voltando pra ela. A massinha que a gente vai botar no fogo. Aí você vê que ela tá bem amarelinha, porque no vídeo não mostra tanto. Mas pra quem faz, sabe que aí tá bem forte. Então a gente botou açúcar, tudinho, depois a gente dividiu pra 2 panelas, porque ficou muito numa panela só. A gente levou pro fogo, começou a mexer e ela começa a formar. Sabe quando você tá mexendo o mingau? Demora um pouquinho a mexer e ele vai fazendo uns grumezinhos. A mesma coisa é isso, só que a gente tá mexendo e ela vai fazer esses grumezinhos que aí faz parte do processo para ela começar a engrossar, tá? Então a gente começa a mexer, só que você tem que mexer esse daí, tem que ficar mexendo com constância. Se você demorar a mexer um pouquinho, aí alguns gruminhos eles não vão se desfazer. Aí eu tô mostrando pra vocês aí. E ela engrossou muito, muito, muito rápido. Porque tava forte. A gente não gosta de canjica fraca, aquela canjica muito mole, sabe? A gente gosta de uma canjica mais durinha pra gente poder cortar. Também não é aquela tão dura. Só que ela ficou tão forte que aí ela engrossa muito rápido. E aí isso dificulta pra gente poder mexer. O braço doeu aí, não foi pouco. Aí a gente vai colocando leite, minha mão queimada, do recheio do bolo da minha irmã. Aí a gente vai colocando leite de coco e vai mexendo. Vai mexendo devagarzinho, né? Porque aí o leite vai incorporando e a gente consegue chegar e deixar ela no ponto que a gente quer. A gente colocou muito leite mesmo, porque foi muito milho no final. Aí acabou que ficou bem grossa, né? Mas a gente conseguiu dar o ponto que a gente queria, mas ela ainda ficou com alguns grumezinhos porque passou o ponto de desfazer ela, porque ela ficou muito pesada mesmo. Mas a gente conseguiu. No final das contas, todo mundo tá comendo e tá feliz da vida. Aí minha mãe botou mais leite. Ela ficava botando leite no meio da minha irmã. E a gente conseguiu, ó. Deixar ela um pouco mais lisinha. Uma consistência melhorzinha. E aí depois a gente vai colocar nos retratários, vocês vão ver. Mas ficou perfeita. Aí já ia colocando nos retratários. Rendeu bastante mesmo. Rendeu bastante canjica mesmo. Porque minha mãe geralmente fazia em pratos. Mas minha mãe tem colocado já em travessa. E a gente sai dividindo. Mas ainda usou uns pratos, mas foram uns pratos maiores. E aí rendeu bastante canjica, ó. Isso aí foi o resultado da nossa produção. Os pratos de canjica com o bolinho de milho e o milho cozido que a gente fez. Aí os outros pratos têm canela, eu não gosto de canela, não sou fã. Aí nessa travessa menor minha mãe fez pra mim e botou sem canela. Mas assim, rendeu muito mesmo. Rendeu bastante. Eu tinha até gravado falando, mas meus sobrinhos estavam gritando lá no fundo e ficou muito barulho. O pessoal soltando fogo, som de vizinho. E eu tô mostrando pra vocês o resultado do bolo. Ficou bem fofinho mesmo. Foi a primeira vez que eu fiz um bolo de milho com o próprio milho. Então, gente, banho tomado. Voltei só pra fazer o encerramento do vídeo.
E como eu disse, gente, foi um vídeo assim de última hora. Eu tenho 2 vídeos de loja ainda pra postar pra vocês, que era pra ter postado sábado, mas eu acabei tendo uns imprevistos e não consegui porque eu preciso narrar também, então vai demorar um pouquinho mais. E acabei não postando, tá? E aí, agradecendo as minhas 2 filmmakers, Bianca e Karina, que estavam lá me ajudando a filmar. Minha irmã também, né, que me ajudou, porque na verdade quem era pra fazer essa canjica era minha mãe. E eu só ajudar. Ó o olho, meu jeito, morrendo de sono. Mas acabou que eu fiz uma boa parte, né? Mas ela tava ali do lado ajudando. Ela só pediu pra não ser filmada, que ela não gosta. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, curte, comenta, compartilha. Me ajuda porque cada vez que você curte, o YouTube ele entende que você tá gostando, né, do vídeo. E aí ele também indica para mais pessoas, tá? Eu tô tendo vídeos aí com mais de 1000 visualizações. E a gente tem aqui no canal hoje 152, eu acho. Que, por sinal, agradecer também, né, aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Mas a gente tá tendo, assim, um número de visualização muito grande e um número de inscritos muito pouco. E de curtidas também. Então, curtam, comentem, compartilhem, deixem sugestões aqui, tá? Que eu vou amar. Cheiro pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!